Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre o nosso curso Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Adicional. E o tema de hoje, o segundo tema do bloco Avaliação em Sala de Aula, a gente vai ver a importância do planejamento didático. Só que para a gente chegar à importância do planejamento didático, eu julguei necessário a gente fazer de maneira geral, qual a importância que a palavra planejamento tem na nossa vida? Para você, o que a palavra planejamento significa? Você é esse tipo de pessoa que planeja tudo, que está sempre se antecipando, visando problemas? Eu não sou não, só adiantando, eu sou mais ou menos. Eu tento me planejar ao máximo, mas nem sempre é possível, né? Mas se a gente for pensar, uma viagem que você planeja com antecedência, as chances de dar certo, as chances aumentam, né? Significa que se você for viajar sem planejar que dará errado? Não, né? Mas as chances com planejamento, as chances tendem a ser maiores, né? Então, o que significa para você a palavra planejamento? E uma segunda pergunta, qual é o papel do planejamento em seus contextos de atuação, né? Falando do planejamento de forma geral, até a sua locomoção até a instituição que você trabalha, ou as instituições, porque somos professores de línguas, e alguns de nós trabalhamos, já trabalhei também em 2, 3 instituições ao mesmo tempo. E o que significa o planejamento dentre cada uma dessas instituições ou das instituições que você já atuou? Então, dá uma refletida aí sobre isso. Silva fala que no campo educacional, planejar é um processo sistemático e contínuo de diagnóstico e análise da realidade e de projeção de objetivos, metas, ações e recursos necessários à implementação do planejado. No planejamento, devemos considerar as condições reais sem tomá-las como obstáculos para a busca de soluções dos problemas e tomada de decisões. Isso porque nem sempre as condições reais são as ideais. Nós, professores, brasileiros de escolas, maioria públicas, sabemos que não são as ideais mesmo. E, no entanto, essas não devem conduzir ao imobilismo. Planejar é projetar, lançar à frente, pensar as possibilidades. E aqui ele traz essa reflexão de que não podemos ficar no imobilismo. Então, já que as escolas não têm estrutura, já que o sistema é desse jeito e a gente não consegue mudá-lo, então eu vou deixar do jeito que está, eu não posso melhorar nada ao meu redor? Não, aí ele fala dessa questão de tentar melhorar, de ir atrás, porque nem sempre as condições são ideais mesmo. Ele afirma que planejar é refletir crítica e coletivamente para a tomada de decisões que expressam a concepção de educação, sociedade e cidadania dos sujeitos envolvidos no ato educativo. É um processo contínuo, dinâmico, que requer dedicação, intencionalidade e atenção dos que dele participam. Aí, outro autor que eu gosto bastante, a gente vai falar muito sobre dele ao longo desse curso, que é o professor Cipriano Lucchesi. Ele fala que o que ocorre na prática da avaliação educacional escolar é que dificilmente os professores definem com clareza, no ato do planejamento de ensino, qual é o padrão de qualidade que se espera da conduta do aluno, após ser submetido a uma determinada aprendizagem. E então torna-se muito ampla a gama de possibilidade de julgamentos. Isso faz total sentido. Se você não sabe o que esperar do seu aluno, então o que ele demonstrar para você está valendo, tá bom? Ele fala então dessa questão de importância de um padrão de qualidade. Eu colocaria também como em que objetivos o meu aluno tem que alcançar, o que ele tem que compreender ao final de um ciclo, de um semestre, enfim, né? E complementando, como não há um padrão de expectativas estabelecido com certa clareza, a variabilidade de julgamento se dá conforme o estado de humor de quem está julgando. Isso aqui me parece ótimo. E desse modo, a prática da avaliação se torna arbitrária, podendo, conforme interesses, tomar caracteres mais ou menos rigorosos. Essa questão de estado do humor eu achei que é uma percepção muito humana, porque nós também somos pessoas, temos nossos problemas, temos também nossas conquistas, às vezes a gente está bastante feliz e nada vai nos abalar, mas tem dias que a gente também não está bem. E esse estado de humor, ele pode impactar essa prática da avaliação. E o que eu vejo também na minha experiência enquanto professora de escola pública
que muitos de nós professores, a gente por vezes desconta alguma coisa no aluno por conta dos pais, né, na reunião, que às vezes os pais são ríspidos, assim, e isso tudo está envolvido no seu estado de humor. Então, para tentar neutralizar essa nossa questão, né, que eu costumo dizer que nós professores somos mais ou menos como atores, né, a gente entra e a gente vai interpretar, e é isso, e depois a gente vai chorar nossas mágoas, nossas dores, e é assim que funciona. Ele fala também que a conquista de resultados desejados depende da clareza dos objetivos e do investimento na sua busca. Planejar, executar e avaliar são facetas de um mesmo ato de construção de resultados bem-sucedidos. Planejar, gostaria que você focasse nessas 3 palavras, né, para o planejamento, que são chaves, que é o planejar, executar e avaliar. Ele fala que são partes de um mesmo todo, que é o ato pedagógico. Um por si, todo indissociável. Contudo, infelizmente, dissociado em nossas práticas escolares cotidianas. Então, eles deveriam estar atrelados, mas ele afirma que geralmente está dissociado das nossas práticas escolares cotidianas. Era o que deveria acontecer, mas nem sempre acontece. E aí ele fala do agir aleatoriamente, o exemplo que eu dei de fazer uma viagem sem planejar, mas ele fala que o agir aleatoriamente significa ir fazendo coisas, sem ter clareza de onde se quer chegar. Agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los por meio de uma ação intencional, né? E eu vejo que há uma questão de professores que já estão há muito tempo na docência, porque às vezes eu digo comigo também, que nós subestimamos uma aula, por exemplo, não vou planejar porque eu já sei de tudo, né? Eu já dei esse conteúdo. Mas as pessoas mudam, o contexto pode mudar, e principalmente isso das pessoas, trabalhamos com pessoas diferentes, né? Então, é importante, não dá para ir fazendo coisas como afirma aqui Lucchesi. E aqui coloquei até em caixa alta, que eu gosto muito dessa parte, desse trecho do texto do livro do Lucchesi, que fala que o ato de planejar é a atividade intencional pela qual se projetam fins e se estabelecem meios para atingi-los. Por isso, não é neutro, mas ideologicamente comprometido. E, assim, no meio acadêmico, em conversas, isso me deixa um pouco incomodada quando a pessoa fala que é neutra. Mas até o seu silêncio, para mim, Marcela, né, o silêncio não é neutro, né? Quando você está diante de uma agressão, de uma cena de racismo, de preconceito que seja, de homofobia, e você se silencia, você tá sendo conivente com aquilo, né? Não estou falando de você se meter e dar a cara a tapa, não, mas é tomar uma atitude. Quando a gente se silencia, isso já não é ser neutro. Quando você escolhe o ato de planejar que conteúdos que eu vou enfatizar, que textos eu vou utilizar, que assuntos polêmicos eu vou tocar. Se você escolhe não fazer ou fazer, já torna você não neutro, né? A gente é constituído por uma história, a gente tem uma história e as nossas ações e decisões são baseadas nisso. Então, nada do que a gente faz, até a roupa que a gente vai usar de manhã, nada disso é neutro, né? A gente pensa, a gente escolhe e a gente toma as decisões. Então, eu concordo plenamente com o professor Lucchesi e também planejar também não é neutro. Nada que a gente faz é neutro. E ele traz uma citação de Jean-Paul Sartre que fala que o ser humano é condenado à liberdade. Isso é muito bom. E por isso necessita justificar os seus atos. Os nossos atos não são justificados por si mesmos. É isso que eu estou falando, a gente está condenado à liberdade, a gente tem que tomar decisões todos os dias. Por isso que hoje em dia há corrente de pessoas, né, que usam as mesmas roupas ou os mesmos tons de roupas para não perderem tempo olhando no guarda-roupa, que camisa que eu vou usar, que calça que eu vou usar, enfim. Então, estamos condenados à liberdade. E ele fala o seguinte, que aliás a atividade de planejar, sem que esteja atento aos seus significados ideológicos, e ideologia como valores que delimitam o seu modo de agir, sejam esses valores conservadores, revolucionários, enfim. É um modo, dentre muitíssimos outros, de resguardar o modelo de sociedade ao qual serve esse planejamento.
Ou seja, é uma forma de escamotear, que significa esconder a realidade, por não a questionar. Então, é isso que ele fala da neutralidade. Não somos neutros e temos nossas ideologias. E aí, fazemos opções. E se tentamos revolucionar e fazer algo, é tentar, então, modificar a realidade, não escamoteá-la, como ele afirma aqui nesse trecho. E ele fala que nas escolas o planejamento tem sido um modo de operacionalizar o uso de recursos, materiais, o financeiro, humanos, didáticos. As denominadas semanas de planejamento escolar, você professor que está aí, você sabe muito bem do que eu estou falando, que ocorrem no início de cada ano letivo ou semestralmente, né, dependendo do contexto, nada mais tem sido do que um momento de preencher formulários para serem arquivados na gaveta do diretor ou de um intermediário do processo pedagógico como coordenador ou supervisor. Eu vou dar um relato que, assim, é muito triste, mas acaba sendo a realidade. Eu tive um colega professor, numa dessas escolas que atuei, que ele falou o seguinte: eu vou colocar aqui no meu planejamento aula de salsa. Ele é professor, não era de música, não era de dança, não era professor dessas propedêuticas, de ciências, não me recordo ao certo, de física, química, eu não me recordo. E aí ele falou: ninguém vai ler e vai passar. E exatamente, ninguém nunca leu, mas a escola nos cobrava que fizéssemos planejamentos semanais, ou a gente podia escolher quinzenais. Mas isso é muito triste, porque ele, na verdade, não estava fazendo planejamento para ele. Porque a gente não tem essa conscientização, a gente estava fazendo para entregar, porque era uma questão burocrática da instituição. Isso é bem vergonhoso de falar. Mas vamos trabalhar com exemplos, né?